Olá, meus amores. Tudo bom com vocês? Como estão? Todos bem? Graças a Deus. Bom, turma, a nossa aula hoje ela é de história, certo? E o nosso assunto está no módulo de vocês na página 12. Tá ok? Vamos de aula? Vamos de aula, não é isso? Bom, o título da nossa aula hoje é Tiradentes e o 21 de abril. O marco de memória criado para lembrar a história de Joaquim José da Silva Xavier, não é isso? Popularmente conhecido como Tiradentes, é um exemplo de como a imagem de um herói nacional é constituída para permanecer como lembrança de um povo. Conheça um pouco mais dessa história e saiba que celebramos o dia de Tiradentes, né? É o porquê da celebração do dia do Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Como no módulo diz, Tiradentes era um alferes, né? Alferes era uma pessoa que ocupava, ele tinha um antigo posto, né, das Forças Armadas, certo? Que participou de uma revolta contra o domínio português na época em que o território brasileiro era uma colônia de Portugal, certo? Essa revolta foi chamada de Inconfidência Mineira e ocorreu no ano de 1789, em Minas Gerais, onde acontecia uma intensa exploração de ouro, certo? Os revoltos, também chamados de inconfidentes, estavam insatisfeitos com o governo. E um dos motivos era a alta cobrança de impostos. Uma delas, né, foi conhecida como derrama. Derrama era uma cobrança, né, forçada de impostos atrasado pelo governo português. Isso mesmo. O objetivo dos inconfidentes era separar a capitania, né, de Minas Gerais do restante do território brasileiro e fundar uma república independente. Aqui abaixo, né, tem essa imagem, vocês estão vendo? Ela é a tela pintada, né, e ela representa a reunião de 11 personagens da Inconfidência Mineira, e incluindo Tiradentes com ele, certo? Agora na página 13 e 21, galerinha pro, hoje tá demais, né? Na página 13 ainda fala assim: apesar de terem se organizado, os inconfidentes eles não tiveram sucesso em seus objetivos e foram descobertos pelo governo português. Isso mesmo, que ordenou a prisão de todos os participantes do movimento. Um deles era Tiradentes, né? Mais tarde, quase todos os participantes dessa revolta foram condenados, né, ao degredo. O que é degredo? Banimento, exílio, foram excluídos, certo? Apenas Tiradentes ele foi condenado ao enforcamento, que foi realizado no dia 21 de abril de 1792. Que triste história, né? Bom, a transformação de Tiradentes em herói, como aconteceu, né? De onde surgiu, né? 100 anos depois da Inconfidência Mineira, a história de Tiradentes ela foi transformada em um ato heróico. Vamos conhecer um pouquinho? Tudo isso que a Pro tá lendo está no módulo de vocês, tá certo? O herói nacional. Em 1889, o Brasil, que até então era uma monarquia, ou seja, era governado por um rei, né? Tornou-se uma república, sendo governado por um presidente. Para transmitir a ideia de que a república era melhor que a monarquia, o novo governo precisava de um personagem da história do Brasil que estivesse relacionado aos valores republicanos e que substituísse, né,
Dom Pedro como herói. Lembra da independência, quando a Pro falou, quando quiseram, né, colocar Dom Pedro como o herói, né, daquele momento? Então, aí quando o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república, né? Então trouxeram Tiradentes para suprir, né, essa tal de Dom Pedro, né, rei, como herói, e ele, Tiradentes republicano, não é isso? Passou a ser o herói. Tiradentes foi escolhido como Marte da liberdade. Mas o que é Marte, minha Pro? Bom, também tem no módulo de vocês, Marte é a pessoa que se sacrifica, ou seja, sofre por uma causa, certo? E aí tem Tiradentes dos espaços públicos, que a partir de 1839, vários monumentos como esculturas e outras obras de arte foram criados para consolidar também, né, Tiradentes como herói nacional. Com a mesma intenção, diversos espaços públicos como praças, ruas, colégios receberam o nome desse personagem histórico. E sobre o feriado nacional, não é isso? Que é 21 de abril, todo mundo sabe disso, não sabe? Bom, em 1890, uma lei transformou o dia 21 de abril em feriado nacional. Em 1965, outra lei transformou Tiradentes, né, no patrono da nação brasileira. Fatos curiosos da nossa história, né? Marcos históricos que nós temos dado nesta unidade. E aí, quando a Pro falou que ele se transformou em patrono da nação brasileira, o que a Pro quis dizer com patrono? Patrono é a personalidade escolhida para manter tradições ou ideias, né, vivas. Nesse caso, ideias republicanas. E a imagem de Marte? Na grande parte das obras de artes produzidas, Tiradentes ele foi representado com uma aparência semelhante à de Deus, né? A de Jesus, de Jesus Cristo, com barbas e cabelos compridos. Isso foi feito, né, para que se simbolizasse alguém que se sacrificou, né, pelo ideal da República, certo? E a história de Tiradentes, ela se tornou um marco da memória no período de consolidação da República como forma de governo. Lembra que a Pro falou há pouco que nós antes éramos monarquia, né, quando éramos governados por o rei Dom Pedro, e passamos a ser a república, não é isso? Quem administrava o nosso Brasil, no caso, já era o presidente. Não foi verdade? Na época, muitos movimentos eles se opuseram à instalação da república. Verdade. Pois havia a ideia de que a monarquia era um ente sagrado, né, e defensor da população. Até nessa época nós sofríamos. Assim, para reverter esse quadro, a figura de Tiradentes ela passou a ser valorizada quanto ao seu papel por ele desempenhado na época, não é isso? Na luta republicana. Demais! Tornando-se assim um símbolo da República, certo? Bom, galerinha, o que vocês irão fazer de atividade? Vocês irão responder o módulo de vocês na página 14, assunto, né? Atividade com assunto baseado no que a Pro falou na página 12 e 13 sobre Tiradentes. Tá certo, galerinha? Bom, então beijo no coração de vocês e até a próxima aula. E fiquem com Deus.